Em segundo lugar, a fé que precisamos ter é uma fé interior e pública. Está no versículo 9 e 10 também, que diz: se você confessar, confissão é com a boca, é algo público, mas também se você crer em seu coração, isso é interior. Uma confissão com a boca, sem uma fé interior, é falsidade, serve para nada. Desce lá nas águas, sim, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor, falou da boca para fora, se não houver uma fé no interior, é falsidade, não serve, é algo banal. Confissão, dizer que Jesus é o Senhor, mas sem fé no seu coração, sem crer em seu coração, isso é falsidade ideológica. Mas também uma fé, diga que eu tenho fé em Jesus, mas eu não tenho uma confissão pública, é também um medo, é uma dúvida, é alguma coisa que não está completa na nossa vida. Se você diz em seu coração, não, eu creio no Senhor, mas eu não confesso isso publicamente, tem alguma coisa que está incompleta. A gente vai ver mais sobre isso. E confissão para quê? Porque essa fé interior e pública, confissão para a justiça, como diz o texto que nós lemos, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para justiça, ou seja, para ser justificado. Quando você crê verdadeiramente que Ele é o Senhor, sabe o que acontece? O juiz soberano bate o martelo e te declara inocente diante do céu, diante de Deus. O poder do pecado é retirado da nossa vida. O poder do diabo é retirado da nossa vida. Tem um monte de crente que fica com medo do diabo, eu não entendo isso. O poder do pecado é retirado da nossa vida. Aí você fala, Léo, mas eu ainda desobedeço. Isso é verdade, eu também. Mas não é porque o pecado tem poder na nossa vida, porque Jesus quebrou, é porque eu ainda sou desobediente, eu ainda estou no processo. Confissão para a justiça, para ser justificado e para ser salvo. Se não houver uma fé interior, crer em seu coração e confessar com a sua boca, isso não é salvação. Essa é a fé que precisamos ter. A minha primeira oração a um Deus, Senhor, eu não ia em igreja nenhuma, foi em cima de um morro, junto de alguns amigos que estavam ali muito bêbados e usando drogas, e eu já estava num processo lendo a Bíblia, e eu me lembro que eu falei com o Senhor naquele lugar. Se o Senhor é real, que o Senhor se revele a mim. E lá dentro as coisas começaram a mudar. É assim que acontece, gente. Deus age, Ele não tem limitações. Uma fé interior. Se você tem dúvidas, abra teu coração para Deus, deixa Ele fazer isso na sua vida, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas de repente você diz, mas para que tudo isso? Eu só quero uma bênção aqui. Ah, tá, então vamos voltar. Então você só quer uma bênção do Senhor. Joia, então você está buscando uma bênção. Você vai receber a bênção, mas vai continuar perdido eternamente. E sem paz aqui na terra. Jesus curou muitas pessoas, não é verdade, gente? Jesus abençoou muitas pessoas, sem olhar a quem. Mas muitos desses que foram abençoados também com curas, milagres, foram também salvos. Outros não. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu realmente tenho essa fé interior e pública. Pensando mais, aí você fala assim, a gente diz às vezes que a gente não deve ser aquele cristão 007, né? Escondido, que não fala para ninguém. Eu tenho um hábito, eu vou falar para vocês, eu não sou de chegar para as pessoas, ficar aí, tudo bem, eu sou o pastor Léo. As pessoas nem sabem que eu sou pastor. Nem poderia até dizer do Rodolfo aqui, pode falar, né, Rodolfo? Ele assinou, perguntei antes para ele, ele falou. Quando o Rodolfo me conheceu, a gente estava lá em umas negociações, fazendo algumas coisas, ele nem sabia que eu era pastor. Ele descobriu, porque o bicho estava atrás, Jesus já estava trabalhando na vida dele. Entendeu? Na hora certa, eu falei, na hora certa ele foi conhecer. Então a gente fala que a gente não precisa ser um cristão 07. Mas gente, o que tem de cristão chato, né? Que gosta de impor sua religião, que quer pôr a placa, essa cidade é de Jesus, que não sei o quê, que papapá, que quer ir para a Câmara ler a Bíblia. Dentro de casa o cidadão não lê, não é honesto, aí vai lá para a política, para a Câmara, para o Congresso, lê a Bíblia para o povo. Dá vontade de falar, vai ler lá na sua casa, vai mudar de vida. E aí você vê as coisas, corrupção para todo lado. As pessoas ficam assustadas, ficam escandalizadas, elas não entendem. Aqueles que se dizem cristãos fazendo essas coisas, por quê? Porque não está sendo cristão, gente.
Entenda isso, a Bíblia é perfeita, o plano de Deus é perfeito, são pessoas que usam o nome de Deus fazendo coisa errada. Eu tenho um pensamento para mim que eu digo o seguinte: eu não vou deixar de fazer o certo porque os outros estão fazendo errado. Eu não vou abrir mão da minha salvação porque os outros estão fazendo outras coisas. Amém, gente? Então, tudo bem, não devemos ser um crente 007, meio escondido. Mas semana passada nós tivemos aqui o teatro e uma pessoa do teatro chamado José de Arimateia, que foi o Samuel que interpretou. Lembra o Samuel entrando aqui? Pare! O soldado chegando assim, ó. O Samuel, depois do exército, ele anda assim, já viu, né? Pare! O papelzinho não. Está lá em cima, até baixo. Só íntimo, né, Samuel? Só chegada, a gente pode. Tá bonito o rapaz do portão. Então Samuel, por exemplo, interpretou José de Arimateia. Quem foi José de Arimateia? Era um discípulo secreto. No meio dos judeus, ele tinha medo até então. A fé dele era interior, mas ainda não era pública, até por medo de morte. Mas naquela hora, a chave, ele não abriu mão. Você vê que manifestou. Ele se declarou. Ele voltou contra a crucificação de Jesus. Então, às vezes a gente cria umas coisas assim, que eu olho na Bíblia e falo, está diferente da Bíblia. Não é isso. E eu prefiro crer na Bíblia do que crer nas pessoas. Agora, por outro lado, se você crê em seu coração, querido, não enrole a sua confissão pública. Não tenha medo. Se não batizou, batiza. Se não está participando, participa. Porque viver, a igreja é isso, é congregar, é participar. Não fica protelando. Porque é mais ou menos, eu comparo com a questão do casamento. É mais ou menos você viver com uma pessoa, mas não legalizar isso diante da cultura que você está. Então seria mais ou menos, no reino espiritual, você tem a fé interior, mas no mundo espiritual não está assinado. Esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha. Estão entendendo? Então, se você tem a sua fé no seu coração, confessa isso, participa da igreja, batiza se não batizou, enfim, não enrole a sua caminhada, deixa Deus derramar bênção sobre a sua vida, amém? Tem um texto, inclusive, em Gálatas 3:27, ele está aí projetado, que diz assim, olha, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, o batismo tem, sim, muita importância para as nossas vidas. E aqui fala alguém que demorou mais de 8 meses para entrar numa igreja, mesmo depois de já estar todo num processo de conversão. Então, não tenha pressa, mas eu estou explicando aquilo que diz o texto. Agora, ainda mais, confessar com a boca e crer com o coração. Ainda temos mais coisa a pensar aqui. Isso significa, quando nós notamos, coloca o versículo 8 desse texto. Olha o que diz o versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Então, quando a palavra está dizendo que se você crer com a sua boca e confessar com o seu coração, aliás, o contrário, né? Se você crer em seu coração e confessar com a sua boca, significa o quê? Que é algo fácil, que não é algo difícil. Está simples, a palavra está perto de você, está aí. Deus, olha para mim, Deus não impõe nada difícil para nós. Jesus falou no outro texto, Mateus 11, vinde a mim que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem impõe coisas difíceis para a pessoa, sabe quem são? Os religiosos, as religiões. Eles mesmos nem praticam e ficam impondo sobre as pessoas, atrapalhando a salvação das pessoas. A palavra está aqui, fácil para nós, é simples. A fé é uma coisa simples, é se entregar e deixar o Pai e o Senhor nos transformar a cada dia. Sabe o que era o mais difícil, gente? O mais difícil era alguém morrer por nós e pagar por nossos pecados. E isso o nosso Senhor já fez e diz, toma em tuas mãos. Amém, gente? A fé que nós precisamos ter, em segundo lugar, é uma fé interior e pública.